Oi, gente, boa noite. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Tô bem. Tava ansiosa Amém, pra graças a falar. Deus. O Instagram hoje tá normal, glórias a Deus. Graças Mas a ontem, olha, Deus. ontem foi puta. Meu Deus. Eu assisti a live de ontem. Tenho assistido todas as lives. Tenho feito, né, esse propósito. Não somente para vir aqui e ministrar uma palavra, mas sim tenho mergulhado nesse propósito, né? No pessoal, porque acho que isso que é importante, né? Quando a gente faz realmente o propósito, Deus, ele nos responde, nos abençoa. É sobre um pouco disso que Deus falou comigo hoje. Mas pode iniciar. Sim, mas é muito importante realmente estudar, não só para fazer a live, mas também no seu privado com Deus. É por isso que quando eu coloquei as pessoas no grupo e coloquei o material, eu pedi para que as pessoas estudassem o livro, sabe? Para que não ficasse, eu vou estudar somente porque eu tenho que participar da live, sabe? Eu queria realmente que as pessoas vivessem esse propósito. Então, isso que você falou é muito real. Ah, vamos Então, eu enviando. vou. Quem tiver online, vamos enviando para as pessoas poderem entrar na live. Isso, eu ia fazer isso agora mesmo. Pronto. Já enviei. Pronto, aqui também. Já enviei e coloquei o tema fixado aqui. Não o tema do capítulo, porque eu não sei qual foi a reflexão que você teve para poder tirar um tema, mas eu coloquei que é o dia 9 do propósito, né? Tá. Uhum. Enquanto o pessoal entra, deixa eu abrir aqui o capítulo de hoje. Boa noite. Quem foi entrando, gente, vai enviando essa live para os seus amigos também poderem assistir.
A partir de agora só falta um dia para o propósito acabar. Pois é, Passou, ó, num piscar de olho. verdade. Tinha até algumas pessoas me perguntando qual seria o próximo propósito, mas eu queria te explicar aqui que eu não sei ainda, tá? Eu sei que eu Uhum. vou dar continuidade, só que duas questões. Uma, eu não vou dar continuidade assim que acabar esse, vou esperar uns dias até para poder conseguir regular os horários, conseguir preparar o outro material para poder dar início ao próximo, tá? Mas eu não sei qual é ainda, portanto eu não posso falar aqui. E o material eu também não posso passar, porque eu só vou criar quando eu souber realmente qual é o livro que a gente vai estudar, tá Tá bom? bom. Não faço Isso aí. a menor ideia se vai ser curto como esse, se vai ser maior, não sei. Eu tô com um em mente, mas eu não tenho total certeza ainda, então vou Tá bom. ficar Depois eu falo. aqui aguardando a certeza. Deu, Sim, deu, deu uma ideia durante esse propósito de um outro propósito para fazer, mas aí depois eu falo com você particularmente. No tá bom particular, né? então. Fica aguardando. Uhum, fica aguardando então. Bom, olha, tem alguém aqui do Japão. Que alegria! Fico feliz. Muito bom. Seja bem-vindo. Enquanto alguém mais entra para poder a gente iniciar, eu vou explicar qual é a ideia do propósito. Eu sei que eu estou explicando todos os dias, mas é porque todos os dias aparece alguém novo, então é bom explicar. Qual foi a minha ideia em fazer esse propósito? Eu já tinha lido o livro de Esther em um grupo de amigas, sozinha, e para mim foi muito abençoador para as meninas que leram comigo quando a gente fez em grupo. Então eu pensei em trazer de novo esse propósito, mas de uma maneira que pudesse abençoar a vida das pessoas que me acompanham por aqui. E por isso eu coloquei ele em formato de lives, para que eu pudesse realmente estar vivendo esse propósito com as pessoas que aqui estão, mas também de uma maneira ainda mais especial, que é trazendo pessoas para fazer essa live comigo, assim como você, que já está aqui pela segunda vez. E eu fico muito feliz de você ter aceito, muito feliz de você ter se colocado à disposição, né? Não só uma, mas duas vezes. E eu fico assim, muito agradecida mesmo por você ter aceitado estar vivendo esse propósito, porque como você falou, né? Não é somente chegar eu vou estudar somente o capítulo que eu vou ministrar. Não, você está realmente vivendo esse propósito. Então eu fico muito feliz por isso. E eu já Que tô não tendo, só você, mas as outras pessoas. Oi, não entendi o que você falou. eu tô tendo resposta de Deus sobre esse propósito. Através desse propósito, né? Ai, que bom, eu fico feliz. Mas é como você falou, não somente a gente está lendo o capítulo do dia, mas a gente está ali estudando todo o livro, né? Então eu fico muito feliz por isso. Outras pessoas também já tinham me falado que não estavam conseguindo acompanhar a live em si aqui ao vivo por conta dos horários que eram muito diferentes um do outro, né? Mas estavam estudando o capítulo, o livro, e eu fico muito feliz porque a minha ideia não é somente trazer pessoas para assistir a live, é que as pessoas tenham consciência do propósito e estude, mesmo que seja quietinho no seu canto da sua casa, mesmo que você não assista a live, mas você faça o propósito, você estude o livro. Essa é a minha ideia. Mas eu decidi trazer isso aqui como lives porque as pessoas também às vezes gostam, né, de estar ouvindo e sendo abençoado através de uma live. Então, se eu uso as minhas redes sociais para abençoar a vida das pessoas, eu decidi trazer esse formato de lives para realmente continuar abençoando a vida de vocês. E nós estamos no nosso nono dia, já vai acabar amanhã, eu não acredito que passou tão rápido. Mas eu fico muito feliz que, independente de qualquer desafio, independente de qualquer dia que foi assim desafiador, foi ontem, viu? Ontem foi aquele dia que eu digo, meu Deus, será que eu vou dar conta? Porque foi o dia mais desafiador de todos. O sono me pegou, o Instagram não queria pegar direito, mas a gente deu conta. E assim, já são 9 dias firmes e fortes, que Deus assim tem nos fortalecido, né? Tem nos colocado de pé, mesmo sendo assim meio corrido, puxado, mas é como eu falei.
quando a gente está se esforçando em algo para Deus, Ele vai nos fortalecer e vai nos capacitar, assim como Ele tem capacitado a cada um de nós, né, para estar aqui. Eu fico muito feliz, porque quando eu comecei esse propósito, eu já falei isso, vou falar de novo. Quando eu comecei esse propósito, eu falei para as pessoas, ó, pode acontecer tudo, mas o que não pode é a gente quebrar o propósito. Não com a ideia de dizer assim, eu vou faltar hoje, mas amanhã eu reponho. Não, essa não era a minha ideia. Por quê? Quando a gente coloca um propósito para fazer, ou qualquer outro compromisso para fazer, e que no dia a gente não faz e deixa para o outro, acaba que acumula, e você nem faz o do dia e nem consegue fazer o outro com excelência. Então eu falei, não, tem que ser dia a dia certinho para que tudo seja feito com excelência. E não porque é para mim, porque é para o Senhor, porque nenhum detalhe desse propósito aqui é sobre mim, e sim sobre Ele. Então eu preciso que você tome o cuidado de fazer dia a dia certinho e se alimente da palavra, porque a cada dia Deus tem nos dado um renovo. Ele tem trazido algo novo para o nosso coração. Por mais que a gente tenha lido já outras vezes esse livro, nunca é a mesma mensagem, sabe? Sempre traz algo novo. Então, que você preste atenção a cada mensagem, a cada capítulo e seja abençoado realmente. Assim como eu, como você tem sido. E outras pessoas também que já falaram aqui comigo. Então, eu fico muito feliz que você tenha se dedicado realmente a esse propósito, viu? Sim. Assim, eu já falei demais. No Legal. início da live já falei um Não, monte. muito Agora bom. pode continuar. Quando você me chamou a primeira vez, você me chamou para ministrar todos os dias. Aí eu falei assim, não, eu não vou. Eu falei, eu não, acho que eu não vou conseguir. Eu falei, meu Deus, a Vitória é doida. Eu não vou conseguir. Aí eu falei, não, vamos. Por que você não chama uma pessoa para ministrar a cada dia, né? Eu falei, eu vou. Aí quando chegou no. Não lembro qual foi o dia, mas eu sei que quando chegou um dia, você já tinha montado metade da lista, você falou, olha, ainda falta tanto. Eu falei, tá bom, eu faço no outro dia também. Enfim, é, é aquela insegurança, né? De saber assim, meu Deus, será que Deus vai falar comigo todas as revelações para todos os dias, né? É uma, é um desafio, né? Falar da palavra de Deus. E pedir a Deus sabedoria para poder conseguir interpretar todos os livros que a gente vai ler, que a gente leu, no caso, nesses dias de propósito. Então, hoje, vamos orar, né, antes da gente começar, mas hoje a gente vai estar lendo o capítulo 9. Só que antes de ler o capítulo 9, eu vou revisar o capítulo 8, que é de ontem, só para a gente ter dar aquela continuidade. Mas vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua presença, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Que o Senhor nos livre e guarde de todo mal, meu Deus. Protege, guarda e defende as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Continue falando conosco. Muito obrigada por esse propósito. Abençoe, meu Deus, cada pessoa que estiver participando desse propósito. As que ainda irão assistir, meu Deus, também. Abençoa a vida de cada pessoa, meu Deus, que essa live vai alcançar. Que o Senhor é o Deus que envia a tua palavra. E a tua palavra, ela não volta vazia, meu Deus. Então, em nome de Jesus, que a tua palavra vai e alcance o objetivo da qual foi mandada. Que dê frutos para a glória de Deus. E que o Senhor possa continuar trabalhando em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nos dando mais inspirações na tua palavra. Nos dando mais criatividade e mais propósitos. Em nome de Jesus, para glorificar o teu nome. Amém. E abençoa a vida da Vitória, meu Deus. E a minha vida também. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigada, amiga. Nada. Ó, vamos ler o capítulo 8. Aos pouquinhos. E independente de quantas pessoas estiverem na live, vamos fazer como ao Senhor e não como a homens. Porque é muito importante. Às vezes, quando a gente está falando, a gente vê assim, alguém entrou, aí dá aquela alegria. Alguém saiu, poxa, não, vamos fazer para Deus. Porque independente de quantas pessoas estiverem, outras pessoas irão assistir essa live posteriormente. Então, vamos fazer para Deus e Deus é quem vai enviar. No capítulo 8, diz assim, só para a gente revisar o que aconteceu. Até agora,
nós estamos falando sobre o capítulo de Esther. Esther era uma mulher improvável. Ela foi levada de órfã à rainha por causa da falta de sabedoria de uma rainha que estava no cargo, mas não teve sabedoria, ela perdeu o cargo e Esther foi escolhida como rainha. Daí então foi descoberto que um homem chamado Amã, que estava no governo, ele era como se fosse assessor do rei, ele era o segundo do rei, ele planejou matar todo o povo judeu. E através do seu tio, primo, Mardoqueu, foi enviado um recado de que ela deveria fazer algo porque todo o povo judeu estava sendo julgado com pena de morte, que todos iriam morrer se ela não fizesse nada. Então foi dito a Esther que se ela não se levantasse naquele momento, haveria livramento para todo o povo judeu, mas que ela e a casa dela pereceria. Então Esther aceita o chamado, aceita aquela missão e ela começa a jejuar com as suas servas e fala também para todo o povo judeu jejuarem que Deus iria dar livramento para eles. Então, Esther jejua e ora, e todo o povo judeu também jejua e ora, e Deus dá a oportunidade de Esther de estar diante do rei. Esther, em sua oportunidade, pede ao rei que tenha mais oportunidades na presença do rei. Uma coisa muito importante na história de Esther é que Esther, ela conquistou o rei. Por exemplo, ela não chegou assim na primeira oportunidade que ela teve de estar na presença do rei e já disse o que ela queria. Não, ela falou, se você puder, você esteja comigo em um jantar amanhã também. Então, a Esther, ela foi conquistando o rei para então ela dizer o que ela queria, para então ela desmascarar a mão. É muito importante a gente estar na presença de Deus, a nossa busca pela intimidade com Deus. Porque às vezes a gente só quer orar para pedir as coisas que a gente quer e deseja. Às vezes a gente não quer orar assim, somente para estar na presença de Deus. E o que Deus quer é isso, é que nós estejamos na presença de Deus. Imagine um pai e um filho. Por exemplo, o filho só chega perto do pai para pedir. E aí o pai fica assim, meu Deus, mas o meu filho não me ama, porque o meu filho não quer estar perto de mim se não for para pedir alguma coisa. Então, assim, nós já temos um ensinamento, né? Um aprendizado com a atitude de Esther, de ter chego e não somente pedido aquilo que ela queria, mas também conquistado o coração do rei. E aí o rei descobre tudo que aconteceu com Amã e diz para jogar Amã na forca que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu, que era o primo tio de Esther. Então ele disse, no capítulo 7, no versículo 9, diz assim: um deles, chamado Arbona, disse: perto da casa de Amã há uma forca de 21 metros de altura. Ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor, que Mordecai havia sido usado por Deus para salvar a vida do rei Xerxes. Então, enforcaram Amã na forca que eles tinham construído para enforcar Mordecai. E assim a raiva do rei se acalmou. Aí no 8, no versículo 1, diz assim: naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther a casa e os bens de Amã. Um filho, quando tem o coração do pai, ele tem tudo que ele quer, tudo que ele quer, tudo que ele precisa, ele tem. Porque ele conquistou primeiro o coração do pai. Então, Esther, como ela conquistou o coração do rei, o rei deu tudo que ela queria. Ele deu a casa, deu à rainha Esther a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei porque Esther contou que Mordecai era seu parente. Então, o rei tirou o seu anel de sinete. O anel de sinete era um anel usado para poder ditar leis. Ele era como uma assinatura do rei. Aonde fosse carimbado aquele anel de sinete, era o aval do rei, dizendo assim, o rei concorda com isso. Então, ele tirou aquele anel e deu a Mordecai. E Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Ou seja, o cargo que era de Amã, Esther pegou e deu tudo a Mordecai.
Se for do agrado do rei, se eu puder contar com a sua bondade, se o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã. A ordem que o filho Amedata e descendente de Agag deu para que o reino inteiro deu para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos, pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. Uma coisa que Deus ama é quando a gente pensa não somente na gente, mas quando a gente pensa na nossa família, no nosso povo, nas pessoas da nossa igreja, nas pessoas do nosso trabalho. Quando a gente tem uma vida de intimidade com Deus e pede para o Senhor para estar sempre abençoando as pessoas, o Senhor ele sempre nos abençoa, porque Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Então Deus ama quando a gente ora pelos nossos amigos, quando a gente ora pelo nosso povo. Então, ela disse, eu não poderei suportar a destruição e morte dos meus parentes. Então, ela estava pedindo aqui por salvação, para que o seu povo fosse salvo. E o rei Xerxes disse à rainha Esté e ao judeu Mordecai, eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus e dei todos os bens a Esté. Mais uma ordem dada em meu nome do rei e carimbada com anel real não pode ser anulada. Tipo, ele falou assim, Esté, eu dei para você tudo que era de Amã, eu coloquei Mordecai no lugar de Amã, mas a ordem que eu dei, a ordem que eu liberei, que podia ser matado todos os judeus, essa ordem não pode ser revogada. Porém, escrevam o que quiserem, ou seja, a partir de hoje vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas o que foi feito até aqui não tem como revogar. Então ele diz, porém, escrevam o que quiserem aos judeus, assinem meu nome e selem as cartas com o anel. Sabe, uma vez eu fui num culto aqui no Rio, num culto de... Era um culto de intercessão, de oração. E a ministração era sobre Esther, justamente. E aí eles disseram, era sobre Esther, mas teve várias palavras durante esse culto. Mas eu sei que uma palavra ficou marcada no meu coração, que ele disse assim, ainda que tenha começado errado, Deus vai fazer terminar certo. E aqui era o que tinha acontecido. Começou errado. Todo o povo estava destinado à morte, mas Deus fez terminar certo. Deus mudou o mal em bem. Então ele disse, o que foi feito até aqui não pode ser revogado, mas vocês podem fazer o que quiserem a partir de agora. A nossa história, Deus escreve a nossa história, mas a nossa escola, a nossa história, nós escrevemos a partir das nossas atitudes. Aquilo que a gente escolhe hoje é o que vai determinar o nosso futuro. Então, isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, um mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias, aos chefes dos vários povos em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo, e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino, e cada tradução seguia a escrita usada para cada província, ou seja, ele escreveu em cada língua, ele escreveu uma carta. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei e carimbadas com anel real, levadas por mensageiros montados em cavalos criados nas estribarias do rei. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província atacassem os judeus, estes poderiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, para ficar com os seus bens. Através dessa palavra, Deus falou comigo uma coisa. Eu estou dando autorização para pessoas lutarem por aquilo que querem e almejam. Aqui eles queriam a salvação do povo judeu. Então, o rei liberou a autorização para que eles lutassem contra aquilo que viessem os atacar. Então, Deus está nos dando, nessa noite, autorização para guerrearmos por aquilo que nós queremos e almejamos. Muitas vezes, a pessoa quer a salvação, sabe? O diagnóstico de homem
não é a última palavra. A última palavra vem do Senhor. E o que o Senhor quer que nós possamos entender e aprender com essa história de Esther é que qualquer decreto de homens pode ser revogado pelo Senhor. Se nós buscarmos em oração, jejum, palavras de Deus. Será? Tá ouvindo agora? Tô te ouvindo, mas em alguns pontos ela tá, tipo, picotando, sabe? Aham. Tá bom. Eu vou tentar falar mais devagar, porque eu falo muito rápido. Então, é porque eu fico ansiosa para terminar. Aí eu vou falando tudo rápido. Então, o que que acontece? O Senhor estava dando autorização para eles guerrearem em prol do seu povo. E não é diferente com as nossas vidas. Às vezes tem um diagnóstico. Ah, um diagnóstico de alguém que estava com câncer, diagnóstico de alguém que ia perder o casamento, de que o casamento estava se findando, o diagnóstico de alguém que não pôde engravidar. Todos esses diagnósticos, todos esses decretos podem ser revogados pelo Senhor. Esse não é o fim. Essa não é a última palavra. A última palavra vem do Senhor. É o decreto de que a família está se perdendo na destruição. Esse também não é a última palavra. A última palavra vem do Senhor. E o Senhor pode mudar a história, mudar o final da sua história, da minha história, transformar morte em vida, maldição em bênção. Então, com essa palavra de Esté, a gente aprende isso, que nós podemos mudar a história da nossa vida com a ajuda do Senhor, com a intimidade com Deus, buscando em jejum, oração, Deus vai mudar a nossa história. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, no dia 13 do 12º mês, o mês da. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público para todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu ordem, os mensageiros montaram os cavalos ligeiros da estrebaria real e saíram de. Montaram em cavalos ligeiros da estrebaria real e saíram depressa. O decreto foi lido em público também em Suzã, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real, azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça, e uma capa vermelha de linho fino. Isso aqui significava honra. Quando Mordecai saiu do palácio usando essa roupa real, azul e branca, com uma coroa de ouro na cabeça, uma capa vermelha de. A honra de Deus vem para as nossas vidas. Quando as demais coisas vão nos sendo acrescentadas. Então, todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes, soltaram gritos de alegria. E para os judeus, brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram as festas e banquetes. Além disso, entre vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. A partir do momento em que Deus começar a liberar vitórias para o seu povo, o povo que jejua, ora, busca a presença de Deus, Deus vai começar a dar vitórias. A partir do momento que o povo começar a ver essas vitórias de Deus na sua vida, o povo vai temer o Senhor também e vai querer servir a esse Deus. Assim como muitos se converteram ao judaísmo, eles se tornaram judeus. Os judeus, agora sim, o capítulo 9, que é o capítulo de hoje, que diz assim: os judeus matam os seus inimigos. Chegou o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, o dia em que deveria ser cumprida a ordem do rei. Era o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los. Ou seja, o inimigo ele estava pronto. É igual o nosso inimigo. O nosso inimigo ele fica pronto, à espreita, esperando a quem tragar. E aqui era assim: os inimigos
inimigos eles estavam prontos para dominar os judeus. Mas o que aconteceu foi ao contrário. Os judeus derrotaram os seus inimigos. Eu profetizo em nome de Jesus que aquilo que o inimigo estava planejando, aquilo que o inimigo estava preparando contra as nossas vidas, Deus vai transformar, vai ser ao contrário. Os planos do inimigo serão frustrados e o que vai prevalecer na nossa vida vão ser os planos do Senhor. Em todas as cidades do reino onde havia judeus, eles se reuniram para atacar os que queriam matá-los. Ninguém poderia resistir aos seus ataques, pois todos estavam com medo dele. É uma promessa de Deus para as nossas vidas, que diz assim, ó, que ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Deus disse isso a um homem de Deus. E Deus disse, assim como, acho que foi para Josué que ele falou, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Ele falou, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E assim será com as nossas vidas também. Quando a gente colocar o Senhor em primeiro lugar, ninguém poderá nos resistir todos os dias das nossas vidas. As pessoas não vão suportar. Sabe que tem gente que não suporta crente? Quando vê crente... Quando vê crente, a pessoa fica agoniada. A pessoa fala assim, meu Deus, não quero ficar perto dessa pessoa, eu não gosto dessa pessoa. É assim, o ímpio não suportando, não resistindo ao cristão. E diz assim, todos os oficiais das províncias, isto é, os chefes dos vários povos, os representantes do rei, os governadores das províncias, ajudaram os judeus, pois tinham medo de Mordecai. Aqui o favor de Deus começou a alcançar eles. As pessoas que eram os mais famosos, os mais poderosos, os líderes, os chefes, começou a ajudar os judeus, porque tinham medo de Mordecai. Eu profetizo em nome de Jesus que o favor de Deus vai nos alcançar. Deus vai começar a mover pessoas de altas autoridades, pessoas de altos cargos, para começar a favorecer o povo de Deus. E vai ser um favor inexplicável, um favor que você vai numa entrevista de emprego e a porta já vai estar aberta, porque foi Deus quem ordenou. Sabe, eu profetizo em nome de Jesus, o favor de Deus, você vai entrar numa causa na justiça e vai ser liberado o aval, porque Deus já está decretando a vitória. A fama dele havia se espalhado pelo reino inteiro. Todos sabiam que ele tinha muita autoridade no governo e o poder de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Uma coisa que a gente tem que pedir ao Senhor, que a gente tem que pedir ao Senhor urgente, assim, para as nossas vidas. Poder de Deus. É impossível um cristão viver uma vida plena sem o poder de Deus. Para viver uma vida plena, o cristão precisa do poder de Deus. Poder, autoridade. Pedir, Senhor, me dê poder, me dê autoridade. Porque isso, essa capacitação, essa unção que é derramada nas nossas vidas, vai nos destravando várias áreas das nossas vidas que antes estavam travadas, que antes estavam com decretos de falência, decretos de morte. Então, a partir do momento da unção que despedaça o jugo, vai começar a romper. Quando for derramada a unção que despedaça o jugo nas nossas vidas, as áreas das nossas vidas vai haver um rompimento. Portanto, os judeus fizeram com os seus inimigos o que queriam. Mataram todos com suas espadas e não deixaram ninguém escapar. Em Suzã, a capital, eles mataram 500 homens. Mataram também os 10 filhos de Amã, filhos de Amedata, o inimigo dos judeus. O nome deles era Passandata, Dalfão, Aspata, Porata, Adalias, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai, Vaizata. Meu Deus, só nome bonito, né? Mas os judeus não ficaram com os bens deles. Uma coisa muito importante é que certa vez, houve uma guerra entre o povo de Deus e outros povos. Aí Deus disse assim, para eles, não fiquem com o que é do inimigo. Eles foram, mataram todos os inimigos e ficaram com os bens deles. E aí, quando eles voltaram, Deus usou um profeta para falar para eles: por que vocês ficaram com o bem dos inimigos? Se eu disse que não era para ficar. E eles ficando com aquilo, eles estariam trazendo maldições para a vida deles. É importante a gente vigiar.
com aquilo que a gente aceita, com aquilo que a gente recebe. Porque às vezes a gente acaba traindo maldição para nossa vida sem perceber. E eles foram obedientes, não ficaram com aquilo que era dos inimigos, mesmo que estava sendo disposto para eles. Eles poderiam ficar com o que era dos inimigos, mas eles resolveram não ficar. Isso demonstrou uma atitude de obediência. Naquele mesmo dia, o rei foi informado de quantas pessoas haviam sido mortas em Suzã. Então disse a Esther: aqui em Suzã, os judeus mataram 500 homens e também 10 filhos de Amã. E nas províncias, quantos eles terão matado? O que é que você quer agora? É só pedir se quiser mais alguma coisa. Eu lhe darei. Esther respondeu: se for do agrado do rei, dê autorização aos judeus de Suzã para fazerem amanhã o mesmo que tinham ordem para fazer hoje. Peço que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados em forcas. O rei concordou, mandou ler a autorização em público em Suzã. E os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados em forca. No dia 14 do mês de Adar, os judeus de Suzã se reuniram e mataram mais 300 homens na cidade, mas não ficaram com os bens deles. É muito importante aqui que, às vezes, o rei chegou para Esther e falou assim, ó, eles mataram 500 homens. Me diz agora o que você quer mais, porque vai ser te dado aquilo que você quer. Às vezes, nas nossas vidas, a gente pensa assim, um dia Deus já fez na minha vida. Um dia eu já tive uma vitória na minha vida. Um dia Deus já fez um milagre na minha vida. Um dia eu já fui cheia de Deus. Um dia Deus já abriu uma porta para mim inexplicável. Um dia Deus já fez. E a gente pensa assim, que Deus não pode fazer de novo. Mas através dessa passagem de Esther, que ele disse assim, diga-me o que você quer que eu ainda faça. É Deus nos falando, o que você quer que eu faça? Eu já fiz, mas eu posso fazer ainda mais. Então vamos pensar na nossa vida. O que Deus já fez na sua vida que você pensa assim, que talvez Deus não possa fazer de novo, mas Deus está falando, eu vou fazer de novo. Me peça que eu vou fazer de novo. E é a nossa oração para pedir para o Senhor, Deus, faz de novo. E aí eu quero dar uma pausa só para abrir um clamor em prol desse versículo. Eu vou continuar os próximos versículos, mas é um clamor em prol desse versículo. É Deus dizendo, o que queres que eu te faça? Então vamos levantar um clamor agora, pedindo para que o Senhor faça de novo na vida das pessoas, faça de novo nas nossas vidas aquilo que é impossível aos olhos humanos. Deus vai fazer de novo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por essa palavra. Te agradecemos, meu Deus, porque nós sabemos que se o Senhor fez na vida dos nossos antepassados, o Senhor pode fazer nas nossas vidas também, Pai. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, faz de novo, Senhor, no ministério de cada pessoa, Senhor, na vida ministerial. Em nome de Jesus, aquelas pessoas que pensavam, Senhor, que era impossível o Senhor elevar elas a um novo nível espiritual, que era impossível o Senhor fazê-la cheia da unção novamente, fazê-la cheia de autoridade novamente. O Senhor faça de novo na vida dessas pessoas. Aquelas pessoas, Pai, que pensaram que o Senhor levar elas a lugares inimagináveis seria impossível, porque o Senhor já levou a lugares inimagináveis, mas agora elas não estão vendo nada, Senhor. Então eu te peço que o Senhor possa fazer com que essas pessoas sejam levadas novamente a lugares inimagináveis da tua presença, lugares de honra, Senhor, posições de honra, um cargo, Senhor, numa empresa, um cargo ministerial, Senhor, um cargo empresarial, Senhor, uma empresa, Senhor, que o Senhor possa entregar para essa pessoa. O Senhor pode fazer muito mais. Uma pessoa que talvez está desenganada com a sua profissão, o Senhor pode dar uma profissão ainda melhor. O Senhor pode dar um cargo ainda maior. O Senhor é o Deus que faz, meu Deus. Nós ouvimos hoje uma palavra de honra, que o Senhor honrou Mardoqueu. Mardoqueu era apenas um servo e ele se tornou o segundo do rei. O Senhor é o Deus que honra, meu Deus. E nós pedimos, Senhor, venha honrar os teus servos, Senhor. Honra aqueles que estão desacreditados que o Senhor pode fazer de novo, meu Deus. E abençoa, Senhor, aquelas mulheres, Senhor, que
pensam que talvez não pode mais engravidar, ou que talvez um dia engravidaram e agora já passaram-se anos e não engravidou mais. Senhor, faça com que essas mulheres gerem novamente, colocam no ventre delas fertilidade, Senhor, e visita, Senhor, essas pessoas com o teu Espírito Santo, porque através do Espírito Santo de Deus, todas as coisas se farão novas novamente. Todas as coisas vão se tornar, os sonhos se tornarão realidade, meu Deus. Então, abençoa, Pai, em nome de Jesus, os jovens, Senhor, que sonham em ter um casamento, meu Deus, e pensam talvez que isso nunca vai acontecer, meu Deus. Eu te peço, o Senhor é o Deus que realiza sonhos, Senhor, e o Senhor pode realizar o sonho dos jovens, preparando, Senhor, o bom encontro, meu Deus, o encontro que é de paz, Senhor, que não é de guerra, que não é de precipitação, mas que é um encontro preparado para o Senhor, para um propósito ainda maior. O Senhor é o Deus que prepara, Senhor, os teus servos para ganharem a bênção, porque Esther, ela ganhou um casamento, ela ganhou uma posição de honra. Esther virou uma mulher honrada e respeitada na presença de Deus por ter jejuado e orado com o seu povo. Então é isso que nós pedimos, Senhor, essa bênção do Senhor nas 3 esferas, Senhor, na vida financeira, na vida espiritual e na vida emocional, Senhor. Abençoa, meu Deus, e faça de novo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler agora o versículo 16 e 17, que diz assim. Deus é muito incrível, né? Que Deus falou comigo essa passagem quando eu estava meditando, antes de vir para a live, que eu falei, Deus falou assim, os sonhos, orem pelos sonhos, porque eu vou fazer de novo. Eu falei, meu Deus. Aí eu já comecei a entregar um monte de sonho a Deus. Deus é maravilhoso, Deus realiza sonhos. E uma palavra que eu ouvi numa live outro dia, não sei se foi live ou se foi assim, story, né? Que falou assim, ó, você ainda não tem roupa preparada para isso. Eu falei, meu Deus, eu não tenho mesmo. Aí quando foi esses dias, que foi ontem, eu recebi uma ligação aí, de uma muito boa notícia, de uma porta que Deus abriu. E aí eu lembrei da palavra que eu tinha ouvido. Você ainda não tem roupa preparada para isso. Aí por isso que eu disse que Deus já está me respondendo através desse propósito de Esther. Deus já está abençoando. E que assim seja na vida de cada pessoa que esteja levando a sério esse propósito, esteja recebendo com fé as palavras que estão sendo profetizadas aqui, que Deus ele faz. E diz assim, ó, no dia 13 do mês de Adar, os judeus das províncias se reuniram e se defenderam. Mataram 75.000. Ele estava em 500, estava em 300, agora eles mataram 1.000. A bênção do Senhor, sabe a bênção do Senhor que ele diz para Isaac, que ele fala assim, que seja de 60 a 100 por um, então, que a bênção do Senhor seja levada cada dia mais maior nas nossas vidas. Não ficaram com os bens dos mortos. No dia 14, eles descansaram e comemoraram com banquetes de festas. Muito importante, Vitória. Uma coisa que você disse aqui no início da live, você disse assim, ó, depois desse propósito eu vou descansar. Isso é muito importante. Deus falou isso comigo. O descanso é tão importante quanto a guerra. Guerrear é importante, mas descansar é tão importante quanto. Então, descansar das guerras é palavra de Deus, é verdade de Deus para nossa vida. Mas não ficaram com os bens, descansaram e comemoraram os banquetes. Mas em Suzã, os judeus comemoraram no dia 15 do mês, pois no dia 13 e 14 eles mataram seus inimigos e só no dia 15 descansaram. É por isso que os judeus vivem em vilas e povoados e comemoram o dia 14 de Adar, com banquetes e festas e mandam comidas uns aos outros. Mordecai escreveu tudo o que havia acontecido e mandou cartas para todos os judeus que moravam nas províncias do reino, tanto de perto quanto de longe. A notícia que Deus vai fazer na tua vida vai ser assim, ó. Tanto quem é de perto quanto quem é de longe vai ficar sabendo. E ordenou os anos que comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois foi nesses dias que os judeus se livraram dos seus inimigos. E foi nesse mês que a tristeza e o luto se transformaram em alegria e festa. Glória a Deus. Vamos profetizar que nesse mês a tristeza vai se transformar em alegria e festa, em nome de Jesus.
Portanto, que dessem banquetes e festas e mandassem comida uns aos outros e distribuíssem presentes aos pobres. Assim, os judeus, de acordo com o que Mordecai tinha escrito, começaram de costume de comemorar esses dias. Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, inimigo dos judeus, tinham planejado acabar com eles e tinha mandado tirar a sorte, chama isso de Purim, para resolver em que dia iria matá-los. Mas Esther foi falar com o rei, e ele ordenou por escrito que o mal que Amã havia planejado contra os judeus caísse sobre o próprio Amã. Glória a Deus. O mal que os inimigos planejam quando a gente está na presença de Deus, quando a gente está habitando no esconderijo do Altíssimo, recai sobre o próprio inimigo, recai sobre quem planejou, quem... O inimigo, ele cai na própria forca que armou. Então, é por isso que esses dias de feriado são chamados de Purim, que é o plural da palavra pur, como resultado da carta de Mordecai e de tudo que os judeus tinham visto e das coisas que aconteceram. Eles resolveram que eles mesmos, os seus descendentes, se convertessem ao judaísmo. Seguiriam o costume de comemorar todos esses 2 dias, conforme Mordecai havia escrito. Ficou resolvido que daí em diante toda a família judaica em todas as cidades das províncias do reino comemorassem a festa de Purim, para que os judeus lembrassem sempre o que havia acontecido. Nunca, em qualquer época, deixariam de comemorar essa festa. A rainha Esther, filha de Abiail, também escreveu uma carta junto ao judeu Mordecai, dando todo o seu apoio à carta de Mordecai que havia escrito a respeito da festa de Purim. Cópias da carta foram mandadas a todos os judeus, 127 províncias do reino, desejando paz e prosperidade, confirmando que a festa de Purim devia ser comemorada nos dias marcados, assim como haviam marcados para si mesmo e para os descendentes, nos dias de festas e de jejum. Eles deveriam seguir essas ordens do judeu Mordecai e da rainha Esther. A ordem de Esther foi confirmando as instruções para a comemoração de Purim, foi escrita num livro. Glória a Deus. Aleluia. E assim eu termino essa palavra. Eu vou passar para você dizer o que você entendeu sobre essa palavra. Obrigada, tá, amiga? Obrigada. Antes eu vou ler aqui. Na verdade é um louvor, mas eu peguei a letra aqui para ler alguns pontos, porque eu me lembrei muito dele quando você estava ministrando. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É até do Leandro, tá? O nome do louvor é Quero Teu Abraço, que diz assim, deixa eu pegar aqui o ponto. Deixa eu pegar aqui o ponto onde eu quero ler, tá? Só um minuto. Tá bom. Bem naquela parte onde você falou para que a gente esteja na presença de Deus, não somente para pedir, mas para buscar a presença dele, eu me lembrei desse louvor. Porque aqui fala muito sobre estar com ele, né? Que a gente seja assim, a gente não seja a pessoa que só se achega a Deus quando a gente quer algo dele, que ele faça algo por nós, mas que a gente se achegue a ele quando a gente simplesmente quiser ser abraçado por ele, a gente quiser estar perto dele, sabe? Então, eu me lembrei muito desse louvor. Deixa eu ler aqui o ponto onde... Ó, diz assim: Deus, tenho sido esmagado por tanto trabalho e anseios da vida, que às vezes até me esqueço de dizer que te amo. E lá se vai mais um dia, preso a este mundo e sem sentir o prazer da tua companhia. Exatamente o que você falou, porque às vezes a gente pede, às vezes a gente fica ocupado com as coisas do mundo e esquece de Deus. A gente esquece do prazer que é estar na companhia dele, sabe? A gente esquece do prazer que é se chegar a ele simplesmente para estar ali num momento a sós com ele, sem se preocupar em pedir, sem se preocupar em que ele resolva os problemas do mundo que acontece na nossa vida, né? Então, que a gente saiba a importância que tem
E estar no momento com Deus, não somente para pedir, mas para estar com Ele, para que Ele esteja pertinho de você. Deus está a todo momento com você, mas há momentos que Ele simplesmente quer que você se achegue a Ele, esteja perto dele, mas não para pedir. Não que você não possa pedir, porque tem um versículo na Bíblia que diz, né? Sim, Pedir com sabedoria e receberás, mas não para pedir o tempo todo, para ficar ali, eu vou pedir, pedir, pedir. Não, você tem que simplesmente chegar a Deus também para estar com Ele, porque sim. Ele ouve todos os seus pedidos, mas ao mesmo tempo que Ele ouve todos os seus pedidos e atende a cada um deles conforme a vontade do coração dele, Ele também deseja que você se achegue a Ele simplesmente para ter um momento a sós com Ele. Como diz aqui nessa frase desse louvor, que a gente tenha um grande prazer em estar na presença dele. E isso foi um ponto que, para mim, ficou assim muito forte, sabe? Porque por muitas das vezes, acredito que cada um de nós acaba cometendo, né, o erro de simplesmente só se achegar a Deus quando a gente precisa de algo. E quando tá tudo resolvido, a gente simplesmente esquece. Parece que, enfim, que nada tá acontecendo, que tudo tá. Sim. Quando tudo tá numa boa, a gente esquece de Deus, sabe? Mas quando as coisas apertam só um pouquinho, aí a É, gente diz, vou voltar lá para Deus porque Ele vai resolver. E que a gente não seja essa pessoa, sabe? Não seja a pessoa que só se achega a Deus quando as coisas estão ruins. Mas que a gente se achegue a Ele a todos os momentos da nossa vida. Seja ele bons ou seja ele ruins. Porque em todos os momentos da nossa vida, Deus está conosco. Então, por que a gente não está com Ele em todos eles também? verdade. Então, É incrível. É incrível que você falar isso. Foi exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu estava em um momento de orações não respondidas. Eu estava vivendo um momento assim, poxa, Senhor, não tô vendo nada acontecer. Em um momento de frustração e de tristeza, e Deus do nada transformou em alegria. Do nada, Deus me deu uma notícia que eu não esperava, que me trouxe alegria. E através desse propósito, da gente estar buscando intimidade com Deus. Só que quando eu comecei a buscar intimidade com Deus através desse propósito, eu não busquei com nenhum interesse. A minha intenção era realmente só buscar a presença de Deus. E Deus fez muito mais além do que eu pedi. amém. Fico feliz em ouvir isso, porque, como eu já falei aqui, para mim é muito importante que as pessoas estudem e se aprofundem nesse propósito, não apenas para estar aqui na live, mas que, mesmo que você não ouça a live ou aqui ou no YouTube, mas que você pare, tire um tempo para estar a sós com Deus. Estude mesmo, de verdade, capítulo a capítulo, dia a dia esse livro, porque assim como nós aqui estamos sendo abençoadas, você se achegou a Deus sem nenhum interesse, apenas para buscar a presença dele. No final de tudo, ele te surpreendeu com algo muito além do que o que você foi a ele a buscar. Então, não se achegue a Deus apenas por interesse, não apenas por aquilo que ele possa te dar, sabe? Mas se achegue a ele pelo prazer que é estar na presença dele, pelo prazer que é estar buscando ele, sabe? Então esse foi um ponto que ficou assim muito forte para mim. O livro, o capítulo inteiro falou comigo, mas esse ponto eu falei, não, eu tenho que destacar porque realmente isso acontece muito na nossa vida, né? Quando as coisas estão tranquilas, quando não tem nada acontecendo, a gente parece que esquece de Deus. Mas quando as coisas apertam só um pouquinho, a gente vai lá e eu sei que Deus é por mim, eu vou lá. Mas que você não seja a pessoa que só busca a Deus quando você está precisando, quando tem algo te apertando, sabe? Seja aquela pessoa que busca a Deus nos momentos bons e nos momentos ruins, que você se alimente da palavra dele todos os dias Amém. e esteja sendo fortalecido por ele em todos os momentos. É isso, eu acho que o meu resumo de hoje foi breve, mas foi um ponto muito forte assim para mim, sabe? Sim. Aí você pode orar, amiga. Tá bom. Tem gente chegando já no finalzinho, mas seja bem-vindo, tá? Depois eu vou deixar a live salva para você Sim. assistir.
tanto quanto no YouTube. E a live de ontem, eu ainda vou colocar no YouTube, tá? O de hoje foi uma correria, então eu não consegui colocar ontem. E nem consegui colocar hoje durante o dia. Mas assim que terminar a live aqui, eu vou colocar a de ontem lá no YouTube e a de hoje eu deixo pra colocar amanhã, tá bom? Tá bom. Deixa eu posicionar o celular aqui, peraí. Pronto. Oremos. Paizinho amado, Paizinho querido, nós te agradecemos por mais um dia de propósito, mais um dia que o Senhor nos deu força, nos colocou de pé, mais um dia que o Senhor nos permitiu estarmos aqui, firmes e fortes, se alimentando da Tua palavra, aprendendo cada dia mais com esse livro, com a mensagem que o Senhor traz através dele. Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade, te agradeço pela vida da Ariane, te agradeço por ter preparado a Tua filha para estar aqui, Pai. Te agradeço por cada vida que aqui está, cada um que vai assistir depois, cada um que vai assistir também no YouTube, Pai. Que assim como a gente falou e pediu aqui, que esse propósito não seja em vão, Pai. Que as pessoas realmente estudem, que elas se alimentem da palavra que a gente está recebendo aqui através desse livro, Pai. Mas também que elas se alimentem através da Tua palavra em outros livros, Pai. Que ela não se prenda somente a esse livro, mas que ela te busque a todo momento, em todo e qualquer livro da Bíblia, Pai. Que elas busquem a Ti, assim como eu acabei de ler aqui, Pai, não somente para te pedir, mas para estar perto de Ti, estar cada dia mais cheio da Tua presença, Pai, que a gente se achegue a Ti, pelo prazer que é estar contigo, mas não somente para pedir. E assim como diz, Pai, aquele versículo, a gente deve pedir, mas que a gente peça também com sabedoria e também se lembre de se achegar a Ti pelo prazer que é estar na Tua presença, e não somente para o tempo todo estar pedindo, porque a gente sabe que o Senhor faz muito além do que aquilo que a gente pede, muito além do que aquilo que esteja no nosso pensamento para te pedir, porque o Senhor sabe desde já o desejo do nosso coração, o Senhor sabe tudo o que a gente necessita e está cumprindo cada um desses desejos e sonhos que estejam no nosso coração, de acordo com a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito através desse propósito, por cada vida que o Senhor tem transformado através desse propósito, Pai. Te peço que o Senhor guie o último dia que será amanhã, que o Senhor conduza, que o Senhor abençoe cada detalhe, Pai. Eu te peço também que o Senhor continue guiando todo e qualquer propósito que eu vier a fazer por aqui, Pai. Que não seja nada sobre mim, mas que seja tudo sobre o Senhor. E que assim como a Ariane comentou aqui, Pai, que a gente saiba também a importância de parar, descansar, a importância de parar e também se preparar para um novo tempo, Pai. Que o Senhor nos prepare para um novo tempo, para uma nova jornada, Pai. É Glória a o que eu Deus. te peço, eu te agradeço em teu santo nome. Amém. 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 Amiga, obrigada, viu, por ter se colocado à disposição, por ter se preparado para estar aqui, porque, como eu falei, esse propósito não foi e não tem sido em vão. Então, eu te agradeço muito, de verdade, de todo o meu coração, viu? Que ele Obrigada. continue te abençoando e te guiando aonde quer que você esteja, viu? Amém. Amém. Obrigada por essa oportunidade, né, da gente estar compartilhando a palavra de Deus. Que venham mais e mais propósitos. Amém. Gente, obrigada a cada um de vocês também que estão aqui acompanhando todos os dias, esses que chegaram agora. Que Deus abençoe também a vida de cada um de vocês e entenda a importância que é estar na presença de Deus a todo momento da nossa vida, viu? Que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês e nos dê força para o último dia, que é amanhã, que a gente esteja aqui firmes e fortes mais uma vez. Eu não vou revelar quem é o convidado de amanhã, mas eu já posso dizer o horário, tá? Amanhã a live será às 7 horas. Ia ser um pouquinho mais cedo, porém,
A gente deixou às 7 horas para ficar tranquilo para todo mundo, até porque amanhã eu também tenho. Acho que eu tenho um compromisso do PG, não tá confirmado ainda se vai ter ou não, mas como eu tô na dúvida se vai ter ou não, eu coloquei 1 hora antes do PG para que eu não falte nenhum nem outro. Então, amanhã será às 7, tá? Espero vocês aqui, firmes e fortes para o nosso último dia. E mais uma vez, eu queria deixar claro aqui que eu vou continuar com o propósito de fazer lives aqui em livros da Bíblia, mas o próximo eu ainda não sei qual será, não faço a menor ideia se será menor que esse, se será maior que esse, qual será o livro, da forma que a gente vai fazer, eu ainda não sei, mas eu vou estudar, vou preparar um próximo material para que a gente venha fazer um novo propósito, tá bom? Amém. Amém. Muito, muito obrigada mesmo, viu, amiga? Que Deus te abençoe e continue te guiando. Amém. Beijo, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Beijos.